O sonho é como uma lâmpada dourada que ilumina o nosso sono. Gênio é o ser que consegue, nas noites escuras da alma, deixar entreaberta a janela, permitindo passar pela fresta, num raio brilhante de luz, a visão que se manifesta, na consciência da vida, no gesto preciso que acerta. Nós vamos falar hoje sobre sonhos lúcidos. Mas, para que possamos falar dos sonhos, é necessário antes que nos reportemos ao sono. O sono não é uma função do organismo como no caso da digestão, mas um estado alterado de consciência com inúmeras funções, muitas das quais relacionadas à conservação de energia. Quando se observa uma pessoa dormindo, tem-se a ideia de que o sono representa um estado único, monótono e, sobretudo, impenetrável. O sono era considerado assim, pois não havia método capaz de avaliar o que ocorria internamente com uma pessoa dormindo. Porém, a criação de um instrumento, o polissonígrafo, permitiu que os pesquisadores penetrassem neste obscuro mundo e o compreendessem melhor através de um exame chamado polissonografia. Graças a ela, reconhece-se hoje que o sono não é um estado homogêneo e que há dois estados distintos do sono. O sono mais surpreendente e o último a ser descoberto é o sono em que ocorrem movimentos rápidos dos olhos. Por suas iniciais em inglês, este sono é chamado de REM, R-E-M. Apesar de ocupar apenas 20% do sono de um adulto, o sono REM é tão importante que o restante é chamado de sono N-REM, não REM. Para que você possa entender melhor o sono, é importante você saber que o córtex cerebral, a parte exterior do cérebro, é formado por bilhões de neurônios. Esses neurônios se agrupam em cadeias de neurônios, em linhas de neurônios. São milhões de linhas neuronais. Por essas cadeias corre um impulso eletroquímico que são os nossos pensamentos, os comandos internos da máquina. Essas correntes não são contínuas, elas funcionam na forma de pulsos. E assim, todo o cérebro pulsa. Os cientistas perceberam que, dentro de determinadas médias de pulsações cerebrais, as pessoas se comportam com características semelhantes. E assim, de uma forma didática, dividiram as pulsações cerebrais em 5 estágios: gama, beta, alfa, teta e delta. Delta vai de 0 a 4 ciclos por segundo. Teta de 4 a 7 ciclos por segundo. Alfa de 7 a 14, beta de 14 a 28 e gama acima de 28. Quanto mais relaxada, quanto mais calma está uma pessoa, menor a frequência cerebral desta pessoa. Quanto menor a frequência cerebral dessa pessoa, maior o potencial energético que ela possui. Quanto maior o potencial energético de uma pessoa, mais criativa, mais forte, mais capaz mentalmente ela é. Você, neste momento que está aí calmamente ouvindo, bem atento a este relato, deve estar com o seu cérebro pulsando numa frequência de 20 a 22 ciclos por segundo, chamado estágio beta, que é próprio de todas as pessoas que estão vivendo o mundo externo, tendo contato com o mundo exterior. À medida que a frequência cerebral começa a descer, a pessoa começa a fazer uma espécie de introspecção, começa a voltar-se para dentro de si. O mundo começa a ficar distante e alheio. Assim, uma pessoa em teta está completamente concentrada em si
quase que com todos os seus sentidos exteriores cortados. E em delta é o estado de inconsciência. As pessoas que estão em coma estão em delta. Isto é muito interessante porque nós, quando dormimos, fazemos um percurso por toda esta escala. Quando nós vamos nos deitar, estamos em beta, muito atentos ao mundo externo, ainda estamos nos lembrando do que vimos na TV, das conversas que tivemos durante o dia, da luminosidade do quarto, da temperatura, da posição das cobertas. Então meu cérebro está pulsando por volta de 20 ciclos por segundo, mas à medida que o tempo passa e que eu vou relaxando o meu corpo, a minha pulsação cerebral começa a descer e eu começo a penetrar em meus mundos interiores, começo a viajar através de imagens que vagam soltas, e minha frequência cerebral cai para 10 ciclos por segundo, e eu acabo entrando num sono profundo que vai até a inconsciência. Bato lá no fundo da inconsciência com uma frequência cerebral muito baixa, diferente de zero, porque a frequência cerebral zero é morto, então eu não chego a tal profundidade. Depois vem emergindo, voltando ao mundo exterior. Durante a noite nós temos vários ciclos deste percurso que vai do mundo externo, de beta, lá ao fundo, e retornamos. A média de mergulho é de 90 minutos. A pessoa começa a dormir, vai fundo e volta. Muitas vezes ela não tem consciência desta volta, mas é aquele momento em que você arruma seu travesseiro, puxa as cobertas para o seu lado, a mamãe dá uma olhada no berço para ver se o bebê está bem e mergulha novamente no sono. A cada ciclo, nós descemos a níveis menos profundos, até que de manhã estamos ali na frequência de alfa. O sonho é uma sequência de fenômenos psíquicos, imagens, representações, atos, ideias que involuntariamente ocorrem durante o sono. Existem vários tipos de sonhos. Muitos pesquisadores estudaram os sonhos buscando entender melhor este fenômeno e, com esta intenção, os dividiram e agruparam. Assim, nós temos sonhos mecânicos, que são aqueles onde as imagens se sucedem de forma caótica e muitas vezes completamente irracional, com ou sem conteúdo emocional. Temos os sonhos fisiológicos. Estes são criados por reações a estímulos físicos externos ou internos. Frio, calor, dor, ruído, sede podem causar sonhos os mais extravagantes. Existem os sonhos repetitivos. São sequência de imagens que se repetem com determinada frequência, normalmente provocado ou por alguma coisa que preocupa o sonhador na vida real ou um trauma do passado, seja ele em que tempo for. Eu tinha uma amiga que tinha sempre um sonho repetitivo, onde ela se via descendo por uma escadaria de pedras muito tenebrosa, que a deixavam assustada, angustiada. Um dia, durante uma regressão de memória, ela vê uma imagem onde um corpo que um dia teria sido dela, falecido, é levado dentro de um sarcófago por esta escadaria de pedras. Tempos depois, numa viagem à Espanha, ela foi num local onde existia esta escadaria e onde estava o sarcófago que ela viu na tal regressão de memória. Existem os sonhos criativos, que são aqueles que servem como fonte de inspiração para os artistas. Muitos livros e pinturas nasceram assim. Ele sonha com uma coisa, vem a tempo presente e procura reproduzir aquilo que ele viu em sonho. Existem os pesadelos. São formados por imagens angustiantes com cenas de perigo e opressão. Não há necessidade de se explicar o que é um pesadelo, porque todas as pessoas, um dia na vida pelo menos, tiveram
um pesadelo. Existem os sonhos proféticos. São sonhos que apontam para acontecimentos futuros. Existem os sonhos sensuais. São imagens eróticas nascidas do fundo do inconsciente, dando vazão a certos conceitos e preconceitos que às vezes estão muito fechados. São aqueles tabus que às vezes as pessoas carregam e que no sonho conseguem sublimar. E existem os sonhos lúcidos, que são aqueles em que a pessoa está consciente de que está sonhando. O termo sonho lúcido foi criado usando a palavra lúcido no sentido de uma clareza mental. Normalmente, a lucidez começa no meio de um sonho, quando o sonhador percebe que o que está sendo vivido não ocorre na realidade física. É um sonho. Muitas vezes, esta percepção é conseguida pela observação do sonhador de um evento que é impossível ou improvável de acontecer, como um encontro com um falecido ou voar com ou sem asas. Algumas vezes, as pessoas se tornam conscientes de estarem vivenciando um sonho lúcido sem observar nenhuma pista particular no sonho. De repente, elas se dão conta de que estão sonhando. A definição básica do sonho lúcido não requer nada mais do que tornar-se consciente de que você está sonhando. Contudo, a qualidade da lucidez varia enormemente. Quando a lucidez é atingida em um alto grau, a pessoa está consciente de que tudo que é vivenciado está acontecendo na sua mente, que não existe nenhum perigo real e que está dormindo e irá despertar em breve. Porém, cuidado, lucidez e controle dos sonhos não são a mesma coisa. É possível ter lucidez e um baixo controle do conteúdo sonhado e, opostamente, ter um grande controle sem uma conscientização do que está sendo sonhado. Entretanto, tornar-se lúcido em um sonho é aumentar deliberadamente a influência do sonhador sobre o curso das experiências oníricas. Quando a pessoa sabe que está sonhando, pode escolher realizar alguma coisa que só seria possível em sonhos. Você sempre tem a possibilidade de escolher o grau de controle que quer exercer ou o tipo dele. Manter-se consciente nos sonhos é uma maravilhosa oportunidade de entrar em aventuras sem igual, das quais não se quer fugir e que raramente são sobrepujadas em qualquer outro aspecto da vida. Nesta categoria de sonhos lúcidos, existem 3 situações que podem despertar dúvidas: os sonhos lúcidos, as projeções de consciência e as projeções astrais ou viagens astrais. Todas elas são muito semelhantes. É muito difícil você conseguir distinguir o que é um sonho lúcido de uma projeção astral quando, por exemplo, você encontra alguém que já partiu, uma pessoa que já fez a transição, que já morreu. Como eu posso perceber? Eu sou um engenheiro, então para mim pouco importa. Importa o que eu vou conseguir tendo uma das 3 coisas. Mas a projeção de consciência e a projeção astral eventualmente podem ser feitas sem que a pessoa esteja dormindo. Eu posso fazer uma projeção de consciência desperto, consciente. Então eu relaxo profundamente e lanço a minha mente como um telescópio em busca da informação que eu quero. Eu não saio do meu corpo. Minha consciência se projeta à fonte que eu desejo atingir. No sonho lúcido, todo o material que existe dentro do meu inconsciente é colocado para fora de uma forma muito viva, muito real. E eu posso trabalhar com este material. São raras as oportunidades
em que nós podemos mergulhar em nosso inconsciente e trabalhar o material que lá está. Nos sonhos lúcidos isso é possível. Desde que eu tenha o controle, eu posso manipular, mexer e alterar certas programações, inclusive através do sonho lúcido. Na projeção astral, existe o aspecto da vivência. Eu toco, eu sinto, como se eu estivesse acordado. Só que com superpoderes, como um super-homem. Eu posso voar, eu posso desaparecer, eu posso atravessar paredes, eu posso penetrar nas chamas e nada me atinge. Quando estava começando a pesquisa para este trabalho, muitas pessoas me diziam: mas Arsênio, para que você vai procurar sonhos lúcidos? Serve um sonho lúcido? E eu dizia: puxa, mas eu tenho sonhos lúcidos, é uma coisa tão gostosa, é uma experiência tão legal. As pessoas: mas será? Você vai ter todo esse trabalho, toda essa pesquisa só para satisfazer a fantasias? Os sonhos lúcidos podem ajudar as pessoas a acharem o seu caminho em suas vidas. Pode ajudá-las a compreender novos comportamentos, ou então aprender a praticar uma nova maneira de ser, melhorar habilidades atléticas, profissionais. Pode ajudar na resolução criativa de problemas, inspiração artística, superação de problemas de ordem sexual e social, aceitação de perda de pessoas queridas e o principal, o restabelecimento da saúde física. Todas estas coisas podem ser conseguidas através de sonhos lúcidos dirigidos. Uma perda profunda, mesmo que em projeção astral eu não consiga encontrar essa pessoa, se sou capaz de fazê-la, com um sonho lúcido eu posso trazer à vida dentro de mim alguém que já partiu e com isso aliviar a minha dor. Para se obter sonhos lúcidos, a primeira coisa a fazer é iniciar um programa de controle das lembranças dos sonhos. Olha, não tem jeito. De que me adianta eu ter um sonho muito lúcido, muito claro, muito elucidador, se quando eu desperto pela manhã eu o esqueço completamente? Então, a primeira coisa a fazer é a velha técnica do controle dos sonhos. Como se faz isso? É uma coisa fácil, porém as pessoas têm um pouquinho de preguiça, que espero que não seja o seu caso. Leve para a beira da sua cama uma caderneta, um lápis ou uma caneta que escreva fácil. Tem caneta que não sai tinta, precisa balançar, não sei o quê. Ou um gravadorzinho. E assim que você despertar, anote o sonho que você teve. Comece por uma ponta e você vai ver que à medida que você vai puxando aquela ponta, todas as imagens vão se revelando, vão surgindo, vão brotando. Os antigos davam muita importância aos sonhos. Eles lembravam com mais facilidade. À medida em que nós fomos nos tornando mais racionais, mais matemáticos, começamos a deixar de lado os sonhos por considerá-los coisas de segunda classe, coisas de menos importância. Então é necessário que você registre todos os sonhos que se lembrar. Se de repente acordou no meio da noite e lembra-se de um sonho muito interessante que teve, pegue o papel, anote, porque se você deitar e dizer: amanhã eu vou lembrar, não vai esquecê-lo, vai perder a oportunidade. De manhã, quando você desperta, releia o que você escreveu e você vai ver que as imagens começam a se remontar. Com o treino, com o passar do tempo, isso deixa de ser tão importante. Você não vai precisar mais anotar, porque já ensinou a sua mente que ela deve se lembrar dos sonhos e guardá-los. Então, para provocar sonhos lúcidos, temos vários caminhos, e um deles é registre
todos os sonhos num caderno especial. Outra coisa muito importante: alimente-se adequadamente. Adequadamente não é comer 2 feijoadas antes de dormir, nem um tutu de feijão. É comer normalmente. Ir dormir sem fome, alimentado, mas sem exagero. Outra coisa muito importante: se você pretende ter sonhos lúcidos, não tome bebida alcoólica antes de dormir. Remédios pesados, o cara toma aquele remédio que, toma, cai chapado na cama. Como pode ter um sonho lúcido? Encheu a cara, tá pior que um gambá. Que sonho lúcido pode ter? Se não está lúcido em vida, vai estar lúcido em sonho. Durante o dia, pergunte-se: estou dormindo ou estou acordado? Neste momento que você está me ouvindo, está dormindo ou você está acordado? Como é que você está? Como é que você sabe que você não está sonhando? Durante o dia, em vários momentos, se pergunta: estou dormindo ou estou sonhando? Porque com o hábito de fazer essa pergunta, quando você estiver sonhando, você vai fazê-la. Estou dormindo ou estou sonhando? De repente, estou sonhando. E aí, comece a controlar o seu sonho. E vai ter uma experiência maravilhosa. Existe uma outra coisa também muito importante, que é toda noite, ao deitar, fazer uma retrospectiva inversa de todos os acontecimentos do dia, desde a hora que você chegou na cama até a hora que você acordou. Vai voltando. Os hindus chamam de limpar os trilhos. Esta técnica é usada pelos índios também. Eles deitam-se em sua rede e começam a lembrar do dia. O momento que entraram na toca, aí voltam um pouquinho para trás. A dança que estavam tendo, o que comeu, e aí vai indo para trás. Ajuda muito de 2 maneiras. Primeiro, porque ajuda a provocar sonhos lúcidos. Segundo, porque deixa a mente mais tranquila. É o limpar, perdoar-se. Outra prática muito importante é desenvolver aquilo que chamamos de senso estético. Aprecie uma flor, um pássaro, uma paisagem. Observe a coisa. Traga para dentro de você aquela flor, o perfume dela, as suas cores. Esteja em tempo presente diante daquela flor. Aquele momento é seu e da flor. Existe no universo você e a flor. Integre-se com ela. Viva intensamente cada segundo de sua vida. Faça o seguinte também. Durante o dia, tente alterar a cor, a forma, o tamanho de um objeto à sua frente. Você vai tentando. Você olhou para uma caixa de fósforo? Assim: eu quero que você, caixa de fósforo, aumente de tamanho. Você viu uma maçã e diz assim: maçã, fique azul. Se você conseguir, é porque você está sonhando, e então você sabe que está sonhando e o sonho fica lúcido. Mas eu preciso ter o hábito. Como eu vou chegar para uma maçã no meu sonho? Diz assim: maçã, fique azul, se eu não criei o hábito de acordado fazer isso. Respeite o momento de ir dormir. Como eu falei agora há pouco, o álcool altera o ciclo do sono, dificultando a lembrança dos sonhos. Antes de dormir, evite filmes violentos, eróticos ou angustiantes. O que você acha que você vai sonhar se 10 minutos antes viu o ataque da serra elétrica na sexta-feira 13? Espichava sangue pelos cantos da televisão. Vai ter sonhos terríveis. Eu não quero sonhar lúcido com isso, de jeito nenhum. Então evite esse tipo de filme. Faça a sintonia com coisas boas. Leia uma poesia, ouça uma música, pode até assaltar a geladeira. Mas evite ir para a cama logo depois de assistir uma coisa
trágica, violenta, ou ouvir o Jornal Nacional antes de dormir. Que coisa horrível. Faça a si próprio um lembrete ao ir para a cama de que você vai se recordar dos seus sonhos ao despertar. Nós vamos fazer um exercício daqui a pouco para provocar isso e facilitar. Porém, vale a pena na hora que você está tirando a meia, arrumando o seu travesseiro, dizer: hoje eu vou ter um sonho bem legal, bem lúcido. E se você tem alguma dúvida, pode até dizer assim: e esse sonho vai fazer que eu compreenda esta situação ou que eu ache saída para este problema. Uma coisa muito importante: respeite o momento de despertar. Se for possível, acorde naturalmente sem despertador. Eu, quando era jovem, tinha tanta raiva de despertador que eu acordava sempre 5 minutos antes dele tocar. Quando você vai dormir, visualize um horário no relógio. Visualize o horário que você quer despertar, né? Veja-o em sua mente. Em pouco tempo você vai estar acordando naquela hora que você marcou. Não há necessidade de despertador. A menos que você foi dormir muito tarde, que você estava muito cansado, aí eventualmente pode perder a hora. Mas se você está dentro de um ciclo regular de vida, é muito comum e muito fácil se conseguir este controle. Porque se você consegue acordar tranquilamente, naturalmente, sem barulho do despertador, uma corneta tocando no teu ouvido, uma criança derrubando um sorvete, o gato pulando na sua cabeça, você desperta naturalmente, diretamente de um sonho, porque você vai estar saindo de um período REM. Sempre que você acorda por você mesmo, você está acordando de um sonho. Então você fica quietinho ali na cama, se possível na mesma posição que você acordou, e as imagens surgirão em sua mente e você vai se recordar do sonho. O que você faz então? Vai no caderninho e anota, como nós combinamos há pouco.